Bom pessoal, eu, Fred João, Carlos Torres, professor Ademar Ramos, hoje juntos aqui contando mais um pouco sobre algumas histórias filosóficas, mas também muito ligado à parte do ocultismo. Bom, Carlão, se tem alguma pergunta para o professor aí, manda a pau. Várias, né? Vamos tentar fazer uma. Faz uma primeira aí. Ademar, queria saber mais sobre projeção astral, o que você pensa sobre isso e os benefícios que ela pode trazer, se tem alguma ligação com a teosofia, com os seus estudos. Tem toda a ligação com a teosofia, com os estudos, não é? Porque toda noite 100% das pessoas faz uma experiência extracorpórea, que a gente chama de EEC, não é? Que pode ser uma projeção astral ou pode ser uma projeção mental e muito raramente espiritual. Mas como nós vivemos mais focados na emoção, então acontece mais viagem astral ou projeção astral do que projeção mental, né? As mulheres têm mais tendência a viagem astral e o homem tem mais tendência a viagem mental. E por quê? Mas Que isso? é porque a mulher, ela trabalha mais o hemisfério direito do cérebro, que é emocional, e o homem trabalha mais o hemisfério esquerdo, que é racional. Então o homem é mais pensador, a mulher é mais emotiva, mais emocional, só por isso, né? Uma questão de foco de consciência. Mas faz parte do conhecimento da teosofia, né? A viagem astral, a viagem extracorpórea. E se nós fizermos um teste chamado REM, que é Rapid Eyes Movement, o movimento rápido dos olhos, onde a gente coloca o sensor e deixa uma pessoa dormir. E quando os olhos começarem a mexer muito, né, é sinal que a pessoa está sonhando. Então, cientificamente, sonhando. Diferente do Então, o que é sonhando? Mas 100% das pessoas têm de 4 a 5 sonhos, né? Mas todo sonho que é de realidade astral ou mental é uma projeção astral ou projeção mental. Então nós temos normalmente de 4 a 5 projeções, ou saídas EECs, ou extracorpóreas, durante a noite. Elas duram entre 10 minutos até 1 hora. Então veja, uma pessoa que tem, por exemplo, 80 anos, já fez mais de 150 mil experiências. E quando nós somos bebês até os 4 anos, nós não distinguimos sonhos de realidade. Quer dizer, a gente nem sabe se está acordado ou se está sonhando, né? Até que quando entra o conhecimento do eu, né? Ou a malícia, aí a gente começa a separar isso, né? Mas isso é feito inconscientemente. E a maioria das pessoas não lembra dessas viagens, né? Porque nós temos um vórtice energético que fica na última costela, que fica exatamente do lado esquerdo, na parte central, na última costela. É um ponto dolorido, né? É um ponto onde nós temos o chakra Swadhisthana, que chama, ou chakra esplênico. E é este chakra que é o chakra da lembrança das viagens astrais e das experiências astrais. Então é um ponto de cura, é um ponto de lembrança, é um ponto de memória. Tanto é que Jesus, quando curava as pessoas, enfiava o polegar, né? Polegar não, indicador, nesse ponto, né? E falava Aishin Foresh, que quer dizer cura, né? Ou então essa vibração. E a pessoa então recebeu impacto de vida, né? É um ponto que nós matamos e ressuscitamos pessoas e também permite a entrada nos estados astrais e mentais, que são os estados pós-morte, né? Então existem... Tem alguma ligação com a espada lá? Crucificação? Com a espada da crucificação? Não, ele não furou esse lado, né? Não, ele furou ponta do coração, né? Que aí é uma outra conexão. Faz besteira. Mas essa viagem EEC todos nós temos, só que nós não lembramos. Mas existem práticas, existem exercícios que fazem com que a gente lembre dessas viagens, né? E também, só um negócio, tem alguns sintomas ou experiências que as pessoas fazem que indicam se ele tem facilitador, o maior ou menor para fazer essas experiências. Ah, interessante, mas como é que a gente pode acreditar que de repente a gente fez uma viagem para o astral? Porque a gente tem aquela ideia dos intraterrenos, né, dos mundos intraterrenos e dos extras. Então a gente fica viajando numa camada vital e astral da Terra? A gente não viaja para dentro da Terra, o mundo de Badagas, não. Viagem astral é fora da Terra. Então o mundo astral ele coexiste com o mundo físico, né? O mundo astral,
o mundo mental, o É mundo muito difícil vital, alguém poder o mundo blá. físico. Então ele está na mesma dimensão que nós estamos, né? Então é externo, não é interno. Mas quais são os indicadores para ver se uma pessoa tem facilidade ou não? Isso que eu queria te perguntar. Primeiro é a catalepsia. É um estado assim onde a pessoa fica endurecida antes de dormir, né? A pessoa vai dormir. Letargia. Letargia, que é uma espécie de catalepsia ou letargia. Então a pessoa quer mexer a perna, não mexe. Quer mexer o braço, não mexe. Quer falar, fica com a língua presa. Dá uma sensação ruim. Por quê? Porque a alma já está saindo do corpo. Então ele não tem comando sobre o corpo. Então às vezes ela sai na paralela, às vezes sai pelos pés, às vezes sai pela cabeça, né? Sai rolando, né? Às vezes ela sai de lado, cada um sai de um jeito, mas a maioria sai para cima, né? Então essa sensação de catalepsia ou letargia é um sinal que a pessoa tem esse facilitador, porque ele está nessa transição. E as pessoas se preocupam, têm medo, né? E fica angustiada. O medo evita, né? Aí então o que acontece? Ou ela dorme e sai de vez, ou então ela acorda. Mas aconteceu comigo E isso fica aí, com né? essa preocupação, né? Eu falei pro Carlos, né? Tá contando sobre isso aí. Então essa é o primeiro indicador. O segundo indicador é aquela sensação de queda. Que a pessoa está caindo e de repente acorda no meio da noite até cair da cama, né? Então se você já sente essa sensação de queda, o que é? É o retorno de uma viagem astral, de uma viagem extracorpórea, ou de uma projeção, né? Onde nós temos um fio grosso, como o dedão, que prende o nosso umbigo com a nossa alma. E quando a alma sai, esse cordão grosso fica prendendo a alma com Fio de prata? o corpo físico, né? Ele tem uma cor cinza, azulado ou prateado, né? Depende de cada um. Então a gente sai. Pessoas curiosas, pessoas altruístas, pessoas espiritualistas, quando saem, vão embora, né? E fazem viagens espetaculares. Agora, pessoas egoístas, medrosas, pessoas assim, apegadas, mas então não sai do corpo. Faz uma viagem astral que simplesmente vai ver o que tem no quarto do vizinho ali ao lado, né? Se for apartamento, se fizer, né? Então são viagens curtas. E esse cordão, ele é energético, não é um cordão assim que corta, não é? Porque esse cordão não pode cortar. Nem o Mago Negro? Porque se corta, não. Porque se ele corta, aí a gente não volta mais. Entendeu? É a morte. A morte é caracterizada por esse corte. E como é um tubo esse cordão, é a sensação EBM, da experiência à beira-morte. Que é você entrar nesse cordão, que é um tubo, e você tem a sensação que tem um quadriculado preto e branco, um túnel, e lá embaixo, bem, tem um pontinho onde tem seres que você vai se aproximando, aí você vê falecidos que estão no astral, né? Aí estão no astral, né? Nunca no mental, sempre vai primeiro para o astral. Até que um choque, uma ressuscitação faz a pessoa retornar. Isso tem estudos de científicos, neurologistas. tanto faz ser na China, no Japão, na África, qualquer lugar, não é? As pessoas passam pela mesma experiência, chama EBM, experiência à beira da morte, né? Então o que acontece? Esse cordão é energético e ele é extensível e não tem limites. Eu, por exemplo, já fiz uma viagem de 75 milhões de quilômetros. Como você conseguiu perceber isso? Então, é uma viagem daqui até Marte. Ah, é? Então, vi Marte muito antes de ir, né? As sondas de irem para lá e mostrar o Sol e tudo mais. Eu fiz uma viagem dessa, foi fantástica, né? Eu não entendia nada de nada, para mim foi uma experiência única. Né? E como é que você soube que é Marte? Porque depois eu vi através do Pathfinder, né? Que é aquele equipamento, que o solo, o terreno, a passagem, a imagem é exatamente igual. Então aí foi certeza que eu fui lá. E o recolhimento, quando é rápido, dá a sensação de queda, tá? É o segundo indicador. O terceiro indicador é o déjà vu. Chama experiência déjà vu. Déjà vu também nessa história. Que às vezes você vai num lugar e fala assim, caramba, lugar que você nunca foi. Você fala, já estive aqui, já falei com essa pessoa, parece que a coisa está repetindo. Ou já vi essa cena. Foi o que aconteceu lá no Egito, ele estava falando agora há pouco. Déjà vu. Então, o que é isso? Né? É sinal que você já esteve nesse local numa viagem astral anterior, da noite anterior. E quando você vai, na hora que você está vivenciando a mesma experiência, ela traz a lembrança. Então são três, é a catalepsia ou letargia, é a sensação de queda e essa sensação de déjà vu.
parece que eu já falei com essa pessoa, parece que a coisa está se repetindo, não é isso? O pessoal sempre fala que pode ser uma falha do cérebro, uma falha química, mas não é. Não é, é uma realidade. E o mundo astral é o mundo que antecede o mundo físico, né? Por isso que a gente vai antes no astral e por isso que depois tem a lembrança. Porque os acontecimentos no astral são anteriores ao acontecimento físico. Quer dizer, o que já aconteceu, o que vai acontecer aqui, O que vai acontecer, lá já aconteceu, exatamente. Então o astral é o mundo anterior ao mundo físico. Que na verdade plasma tudo, né? É o mundo físico é o mais denso, então o astral é mais sutil. Então a gente pode então ter uma projeção para onde? Para o futuro. Aí dá capacidade de pressentimento, de premonição. Monição é aviso, perceber é um aviso, né? Bom ou ruim. Pré-cognição, conhecer alguma coisa antes de acontecer, né? Que são esses estados informações, né? Informações, a gente entende. Então, isso faz parte da realidade humana. E 100% das pessoas têm essa capacidade. Nós usamos, só que nós não temos consciência disso. Aí o que é o que é experiência extracorpórea? O que é uma projeção astral, né? É você ter técnicas, ter metodologias confiáveis, de uma maneira que você possa fazer essa viagem e vivenciar isso conscientemente. E como é que a gente pode falar isso com o pessoal que está assistindo, que gostaria de repente vivenciar conscientemente você? É muito simples, né? É só deitar com a barriga para cima, né, na cama, relaxar desde a ponta dos pés e relaxando o corpo inteiro, até chegar na região do tronco, relaxar os dedos até chegar nos ombros, no tronco, depois relaxa da parte inferior do tronco até o topo do tronco, vai relaxando o pescoço, o queixo, até chegar na cabeça. E ficar totalmente relaxado, né? E solto. E pode ouvir uma musiquinha, leve. não tem problema. E aí a gente procura se sentir o mais leve possível, como se fosse uma pluma, como se fosse nada, que não tivesse peso, né? E aí a gente mentaliza um plano colocado a 0,5 metro acima do nosso corpo e se fortalece de uma vontade intensa de sair para esse plano, né? Então aí com isso a gente consegue tirar a alma do corpo conscientemente e ficar nesse nível de acima. Às vezes tem pessoas que usam 30 centímetros de altura, é sair do corpo, é para não pegar uma parte do corpo com o corpo astral que é igual ao corpo físico. Imagina que a dimensão, a espessura, né, o lateral do corpo astral é igual ao do corpo físico, não tem o que tirar nem pôr. Então é tirar para fora, tem que ser para fora. 0,5 metro com certeza já saiu, porque ninguém tem 0,5 metro ali. Mas o que muita gente fala, até por depoimentos que eu recebo, a pessoa volta quando tem medo. Agora sim. Você entra no astral, o medo... Se tiver medo, vai, né? Encarar a realidade pura. E você falou uma coisa muito importante. Então o que acontece para fazer essa experiência? Primeiro, você não pode ir dormir com ódio, com medo, com tristeza, com bronca. Não. Você tem que dormir, deixa qualquer emoção. Mas por que? Isso define o plano? Exatamente para não passar pela influência do medo, né? Então você apaga suas emoções, né? Antes o de medo fazer essa experiência, ele bloqueia a sua Aí eu você sei, mas ele falou assim para não dormir assim, não dormir assim, porque isso também define o plano para onde você vai? Sim, se eu dormir com ódio, eu não vou para as esferas boas do astral, eu vou para a região do ódio, né? Esse é o E tem algum ser com você fazendo a viagem? Você sozinho. Você sente que você está voando. Se bem que cada um tem dentro dele o espírito dele, né? Que é a essência que nos criou. Sim, aí você encontra desencarnados, então, mas encontra seres típicos do astral, entidades típicas do astral, que é muito rico, né, no mundo astral, né? Você encontra essas entidades, né? E vivencia das experiências. Então, né? qual o benefício que a gente tem numa projeção? Então,